Antes de mais nada, agradecer a todos também esta oportunidade de poder trocar algumas palavras sobre o programa de iniciativas do Serviço Educativo, que foi de alguma maneira facilitado pelas primeiras abordagens que o Serviço Educativo do Seixal nos fez logo em 2008, já com todas estas ideias de todos os objetivos muito bem clarificados. Este é uma jornada de reflexão e avaliação. De uma maneira atrevida, eu trago aqui um conceito, que é o conceito do Museu do ICOM, que às vezes anda um pouco arredado, enfim, da nossa memória. Nem sempre os museus têm museologia. E depois também uma constatação em baixo, também para um momento de reflexão e talvez, quem sabe, pedir, sensibilizar para que haja mais encontros futuros que tratem destas questões dos museus, enquanto coisa pública. Fiz aqui uns pequenos tópicos só para dar um fio condutor. A primeira abordagem que eu irei fazer é falar da Festa da Primavera de 2009, depois a visita orientada para públicos escolares e não escolares de março de 2009 a abril de 2013, na Quinta do Rochinol, apresentar um total comparativo de visitantes guiados na Quinta do Rochinol com as restantes exposições e meti os números aqui a meio para eles não desmaçarem muito, e depois uma atividade que gostaria de destacar, porque das nossas iniciativas que demos continuidade, que se deu continuidade do museu, foi a visita orientada e este ateliê da Terra à Vitrine, que não se estendeu muito no tempo, até porque a exposição trazia uma data de inauguração e uma data de términos que acabou, ao fim e ao cabo, nos condicionar. Depois dos domingos das 10 às 13, Museus e Património em Família, e depois um pequeno tópico sobre o Dia Internacional e a Noite dos Museus. Bem, a primeira coisa, a exposição inaugura a 19 de março e pensou-se, em partilha com estas atividades, sobretudo este evento foi logo desde o início partilhado com o Ecomuseu, numa forma de mediar, de uma ação de mediação desta exposição. E nada melhor do que fazer uma atividade designada à Festa da Primavera. Quem sai do inverno quer festejar e era realmente a oportunidade de, junto do público, chamar a atenção para esta exposição, trazer para o público também a arte de moldar e dar a possibilidade de um dia em que se partilhavam saberes e tradições. Pois bem, o oleiro Paulo Franco esteve connosco numa tenda que se montou em frente ao museu, onde em algumas horas pôde moldar o barro e dar a conhecer esta técnica que, ao fim e ao cabo, em termos de tipologias e de arte, tirando a roda, enfim, que agora é elétrica, mas que ainda tem muito a ver com aquilo que era feito nos tempos romanos. Depois houve também um ateliê, um rochinol no barro. Portanto, uma festa tem que ter estas componentes todas. O rochinol no barro foi feito com o objetivo de fixar as pessoas na exposição, sobretudo no nome moderno do sítio arqueológico, e também de permitir uma abordagem das tipologias que se encontram na exposição. Assim, optou-se por a escolha de uma peça que está aqui, peça essa que foi tridimensionada e foi também feito alguns placas com a configuração dessa tipologia, e nela se desenhou o rochinol, que cantava na exposição, que é um elemento que às vezes nós nos esquecemos, mas que é extremamente refrescante e que é muito sedutor, sobretudo para públicos
enfim, juvenis e não só, e que permite uma pausa ótima, e esse ateliê nada mais do que pintar-se esse roxinol. No entanto, para que houvesse logo uma diferenciação dos objetos do que eram produzidos, sobretudo das peças que ali se encontravam, houve que criar um cenário em que quase que distinguia duas partes. Uma parte que tinha a ver com os grandes contentores, não é? As ânforas, temos aqui um casco do navio onde estavam pintadas ânforas e também essas ânforas de espuma podiam se retirar e ser colocadas, e também um elemento que nos insinuava a vivência da cerâmica comum num espaço poderia de preparação de alimentos e de arrumação de alimentos e de louça. Depois completou-se também com a visita orientada. A visita orientada partilhada pelo Ecomuseu, aqui temos, é um dos aspectos fundamentais nestas atividades destinadas ao grande público. O melhor meio de comunicação de um museu são as suas exposições, portanto, houve que enfatizar também este aspecto. Trago aqui esta planta da Quinta do Roxinol, porque ela foi sem dúvida um dos melhores cenários que se podiam erguer para este discurso expositivo que se tratou e permitiu agilizar, não tivemos nenhuma dificuldade ao longo de todo este tempo de visitas e de trabalho nesta exposição com estes elementos, com esta cenografia. Houve também ainda espaço para trazer um pouco a etnografia, os cantares e as danças através do rancho folclórico de Valdeminhaços de Seixal. Este rancho não só nos ofereceu os cânticos, as danças, como também esse apontamento etnográfico, porque estas vestes que eram apresentadas, demonstrando às pessoas os momentos do dia, os momentos da vida em que se envergava determinada vestimenta, como se pautava o cotidiano. A festa terminou, enfim, com uma evocação da primavera, do renascimento da natureza, oferecendo-se flores a todos aqueles que participavam nos espectadores que entraram no museu. Entraram no museu, precisamente, 754 visitantes. Nem todos foram contabilizados, porque é impossível, não é? Este é um espaço de entrada do museu, como vocês podem ver, com muita afluência de público, mas, no fundo, estas estratégias pretendem, sobretudo, dar a conhecer o museu e sensibilizar para a prerrogativa de visitarem o museu. Ora, já se falou aqui dos públicos, já se falou aqui dos calendários, das dificuldades, do facto de termos sido privilegiados, porque logo de início nos pudemos preparar, mas eu aqui, assim, trago-vos um gráfico que juntou, só da Quinta do Roxinol. A nossa programação, ela alarga também com os colegas, mas ela começa no primeiro ciclo do ensino básico, vai até ao secundário. Normalmente, os alunos universitários que ocorrem a este museu, e muitos são aqueles que vêm visitar a Quinta do Roxinol, mas vêm a cargo dos seus professores, fazem questão de explorar aquele espaço nas orientações por eles especificadas e visadas. Portanto, este gráfico só considera as visitas orientadas para públicos escolares e as visitas orientadas para públicos não escolares. Portanto, bem triadas. Temos aqui uma mancha azul, que é realmente o ateliê da Terra à Vitrine, que iremos falar um pouco mais à frente. Pois bem, aqui assim, este gráfico abarca de 2009 até finais de abril de 2013, temos o público escolar a vermelho, o público escolar em onde se integra, enfim, todos os níveis, o público não escolar a verde. E
Neste aqui, somamos de todas as posições o público escolar e não escolar e fizemos aqui um momento possível de uma comparação. Às vezes é difícil comparar, as posições não têm todos o mesmo ritmo, a mesma periodização, ninguém destorna as antiguidades egípcias, como vocês veem, que tem um pico fabuloso, é realmente a grande exposição, porque os currículos escolares passam por ela, Roma também, mas não há dúvida, nós temos o maior acervo egiptológico do país. De qualquer maneira, aqui assim, temos as antiguidades egípcias, os tesouros da arqueologia portuguesa, as religiões da Lusitânia, a Quinta do Rochinol, a Siti Tibi, as impressões do Oriente, o Vasca Campaniforme, a Vita Vitri e a pré-história do Cabo Especial. Por exclusão, comparamos a Quinta do Rochinol, que foi uma exposição temporária que acabou de se transformar numa exposição de longa duração, com também outra exposição, embora já tivesse um historial muito para trás, mas também uma exposição que era temporária, de longa duração, com as religiões da Lusitânia. E podemos constatar que em 2011, ao contrário do que seria de esperar, e 2012, a Quinta do Rochinol foi a terceira exposição dentro das demandas destes públicos. Ora, o ateliê da Terra à Vitrine eu deixei-o para falar um pouco em destaque. Porquê? Porque este ateliê foi aquele ateliê que teve desde o início, na sequência da visita orientada à Quinta do Rochinol. Normalmente, tirando uma ou outra oficina pedagógica, não fazemos ateliês que não sejam contextualizados. Estas oficinas não passam por uma exposição, porque não há, mas qualquer ateliê passa sempre, forçosamente, por contextualização em espaço museológico. Este ateliê, que acabou só por ter um período de oferta de outubro a dezembro, foi um ateliê que trazia a vivência de uma escavação arqueológica. Portanto, neste mesmo espaço, onde estão posicionadas as cadeiras, colocaram-se caixotes que foram tratados como quadrículas, que tinham a indicação de Quinta do Rochinol, não temos aqui nenhum que dê essa observação, a orientação, e que tinha no seu interior areia e umas pequenas bolas de argila, onde se colocaram objetos com as mesmas tipologias daqueles que estavam na Quinta do Rochinol. Portanto, havia que escavar. Mas havia que escavar, havia que fazer a descoberta e havia também que registar no caderno de arqueólogo. Todos os meninos tinham um caderno de arqueólogo com papel milimétrico, proporcionando assim já uma abordagem que, sem querer ser de maneira nenhuma científica, pretendia chamar a importância do rigor nestas questões patrimoniais e, sobretudo, também os procedimentos que uma peça, um achado, pode ter desde o momento em que é encontrado, em contexto de escavação, até à vitrine. Pois houve que registar, houve que encontrar paralelos, não é? Tínhamos aqui assim também os cadernos para se fazer a identificação com os paralelos. Houve que lavar, houve que em peças mais pequenas, como as moedas, fazer uma observação à lupa binocular para se poder fazer um diagnóstico. Houve que inventariar numa ficha, portanto, inspirada nas fichas de inventário do museu. Houve que medir, e estas atividades aqui permitem também a familiarização com pequenos apetrechos, como, enfim, a craveira, a balança, tudo isso. Houve que restaurar, e depois deste processo completo, houve que colocar na vitrine. E aqui também
temos a mesma evocação. De um lado, a cerâmica comum, do outro lado, as ânforas, estas aqui desenhadas em espuma, que, enfim, para não cortarem, não serem de grande porte, elas tiveram que ser de diversas tipologias reduzidas e trabalhadas neste material, mas, de qualquer maneira, chamando a atenção também para as vias de comunicação, as ânforas enquanto os grandes contentores da antiguidade, a sua utilização limitada ao transporte, maioritariamente limitada ao transporte. Para o programa Famílias, tivemos também esta mesma atividade, mas agora em ambiente familiar. Não neste espaço, no espaço que é o chamado auditório, que está hoje ocupado pela exposição Monte dos Castelinhos, e também, aqui assim, se procedeu à mesma metodologia, embora envolvendo os pais e os filhos, e no fim, com o objetivo de intensificar esta preocupação de educação patrimonial, deu-se aos pequenos arqueólogos um certificado de arqueólogo júnior, que é importante, e já a condição de que, quando voltarem ao museu, depois já têm só um trajeto a fazer na arqueologia. Depois, mostro-vos aqui um quadro do Dia Internacional Noite dos Museus, que ao longo dos anos não é igual em termos de durabilidade. 2009 foi o último ano nesta sequência que se fez fora de portas, que se ocupou o espaço fronteiriço do museu, também com uma durabilidade muito grande, por vezes contrai, às vezes é um dia, depois é outro dia que não se faz, depois faz-se noutro, depende do calendário, mas a importância que precisamente atividades como estas têm na captação de públicos e na divulgação das próprias exposições e do acervo do museu. Penso que estes dias de portas abertas e noites também contribuíram para que a Quinta do Rochinol se consolidasse como exposição junto ao público nos anos de 2011 e 2012.